Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa transmitido pela Supercanal TV, pela UNEC TV e pela TV Sistec. Trazer uma criança à vida é uma dádiva que foi reservada somente às mulheres donas dos requisitos especiais para gerar e conceber as criaturas mais complexas e mais frágeis que conhecemos. Mas esse momento único de tanta emoção acabou se transformando em insegurança para muitas mães, que acabam optando pelo processo mais rápido e indolor. Dos 3 milhões de partos feitos no Brasil em 2016, 55,5% foram cesáreas. Mas há uma tendência que caminha em sentido contrário e busca cada vez mais a força do natural para que o bebê possa vir ao mundo com o mínimo de intervenções possíveis. Natural de Caratinga, formada em Direito, ela coordena o movimento social Isis Materna e dedica-se à causa pró-parto humanizado. Já a nossa convidada especial falará sobre esses temas, não saia daí. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa pela UNEC TV, TV Sistec e Supercanal TV. Vamos agora ao quadro Você na Tela do Começo de Conversa. Meu nome é Tatiquele Miranda, sou estudante do curso de Psicologia do Centro Universitário de Caratinga. Estou passando aqui para mandar um grande abraço para todos do programa Começo de Conversa. Os nossos agradecimentos, o nosso abraço a Tatiquele Miranda. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa, envie os seus comentários, a sua sugestão ou o seu recado para o endereço começodeconversa@uol.com.br ou envie o seu vídeo através do WhatsApp 033 98899 2831. Muito bem, o tema do Começo de Conversa de hoje é o parto humanizado. Recebemos aqui a coordenadora do Movimento Social Isis Materna Caratinga, doutora Thelma de Assis Campos. Tudo bem, Thelma? Tudo bem. Prazer muito grande recebê-la aqui. Prazer é meu. No Começo de Conversa. Uma alegria estar aqui falando desse assunto que me anima muito. Vamos começar falando sobre o que exatamente é o Isis Materna. O Isis Materna ele é um movimento social que ele se iniciou em Caratinga aproximadamente 2 anos atrás. E eu, juntamente com outras mulheres, já um pouco informadas sobre gestação, parto e puerpério, a gente buscou informações nos meios virtuais e começamos a nos reunir e acabou que fizemos página no Facebook, virou movimento, virou roda de conversa e daí para cá a gente vem fazendo programações para passar as informações que a gente vem obtendo ao longo desse tempo para a população em geral, né, que sabe pouco sobre isso. Bacana. E é uma ONG, é uma associação, é só um movimento, quer dizer, tem uma diretoria, alguma coisa parecida? Pois é, a gente não tem uma formalização de ONG e associação. É apenas um movimento social mesmo, mas existe uma coordenação e algumas pessoas de apoio mais próximas, mas é um grupo, é um movimento social bem grande, vamos dizer assim, não tem um número limitado de pessoas, é genérico, qualquer pessoa pode participar, homem, mulher, avós, tios, porque quer abranger a sociedade mesmo de um modo geral, né? Não quer restringir, na verdade. Muito bem. Então, Thelma, o que levou uma advogada a se preocupar com parto humanizado? Foi uma questão pessoal sua? Alguma coisa que você viu não te agradou? Só para eu entender. Foi a maternidade, né? Você é mãe? Sim. E eu fui mãe primeira vez em 2011. Daí para cá tudo mudou na minha vida. Inclusive depois disso eu nem conseguia mais advogar em tempo integral, sem aquela preocupação da filha, com outras pessoas cuidando, né? Então, depois de 2 anos de minha filha nascida, eu resolvi me dedicar à maternidade. Com isso, eu acabei, por toda a experiência que eu tive da primeira vez, pesquisando mais, estudando mais sobre o assunto. E quando eu tive minha segunda gestação, e aí eu busquei mais afinco ainda as informações sobre o parto humanizado, e foi o que eu busquei para ter meu segundo filho dessa forma. O primeiro filho, ele foi cesariana? Foi uma filha, eu tive há 6 anos. E foi cesariana prévia eletiva. Entendi. Aí você resolveu no segundo, já foi no parto humanizado? Sim, o segundo já foi diretamente, totalmente natural. Da forma como eu sempre desejei, mas eu não estava, vamos dizer assim, empoderado o suficiente, informado o suficiente para ter da primeira vez.
E aí eu fui descobrindo os mitos, né? São coisas que a gente tem medo que pode acontecer às vezes num parto normal, que a gente conhece como normal, e que na verdade são mitos, não são verdadeiros motivos, né? Ah, mas foi o resultado, alguma intercorrência do primeiro parto que te levou a querer fazer o segundo humanizado? Na verdade, quando eu parei para analisar depois, eu tive sim problemas pós-cirurgia, né? Eu tive a cefaleia da RAC, algumas outras coisas que não vou entrar em detalhes. Mas o que mais me intrigou foi a desinformação mesmo. Eu não estava informada o suficiente, nem busquei e nem fui informada por terceiros sobre o que era possível e quais eram os benefícios e riscos de ambas as escolhas, né? E é isso que eu hoje coordeno esse movimento junto com outras pessoas para ajudar a expandir a informação, porque quando a mulher está informada o suficiente, ainda que ela deseje decida por uma cesariana, pelo menos ela vai estar segura, né, da decisão. Então isso aí é que me intrigou mais, a gente não está informado para no momento do parto, se a gente só deixa nas mãos de Deus, a gente não sabe nada do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que pode acontecer. E a gente fica muito mais insegura quando não sabe de nada, do que quando a gente já sabe, mesmo que possa haver riscos de todas as formas, né? Entendi. Mas tem duas falas, vamos chamar assim, que a gente costuma ouvir muito das mulheres em relação a parto, que nem sei se são mitos, e a gente pode falar sobre isso agora. O primeiro é que a questão da dor, que na cesariana a mulher não tem aquelas dores pré-parto, e que o parto natural leva a mulher a um sofrimento muito grande. O segundo é que o bom da cesariana é que depois que termina já está a mulher lá bonita, linda, maquiada, o menino todo mundo bacana e sendo fotografado, sendo filmado. É isso mesmo? Você passou pelas duas experiências? Sim, passei pelas duas experiências. Mito não é, a dor existe, né? O mito é quando é uma coisa falsa. Ela existe, mas quando a mulher ela sabe que passando por aquela dor, o processo de recuperação e o desenvolvimento do bebê estando pronto, depois que ela entra em trabalho de parto, é bem melhor, e ela já consegue se convencer de que prefere, né? Na verdade, o trabalho de parto, a gente fala assim, quando a gente passa pelo trabalho de parto, humanizado, que foi o meu caso, a gente vê que essa dor física, ela não é sofrimento. O sofrimento é quando aquilo te dói na alma, né? Dói muito mais a violência que a gente pode sofrer nesse momento do que a dor física em si. Várias mulheres já fazem do relato de partos normais, de cesariana, de parto natural. A gente percebe que depois de acontecido o nascimento do bebê, a gente perguntando quem teve normal, mesmo que teve intercorrências, qual foi o pior o que aconteceu com você nesse parto normal? Foi a dor física ou foi o que aconteceu à sua volta? Elas, não, a dor eu passo por ela facilmente, mas o que aconteceu eu prefiro que não aconteça mais. Então, assim, infelizmente existe um cenário hoje em dia ainda de violência durante o parto normal e é o que acontece que faz com que as mulheres não se encorajem a chegar até o filho dessa forma. Mas, inclusive, se a mulher opta pela cesariana, a nossa indicação é que aguarde o trabalho de parto, porque é o único momento que a gente sabe que o bebê está pronto para nascer. Eu tive uma feliz experiência de acompanhar o nascimento e de estar na sala de parto, e foi com cesariana, das minhas filhas e dos meus netos. Então, assim, eles nasciam, o médico só olhava se estava tudo bem, e eu fui o primeiro a segurar, inclusive, as minhas filhas e meus netos também. E para quem está acompanhando, assistindo, eu fico imaginando, eu não sei se eu teria estrutura para acompanhar o parto normal, tá entendendo? Eu achei que cesárea foi uma coisa mais tranquila, inclusive eu filmei, fotografei. Você passou pelas duas experiências, seu marido acompanhou o parto? Sim, os dois duas partos? vezes. E o que ele fala? Então, o que ele fala? Esse cenário, por exemplo, do bebê, assim que nasce, ele ser embrulhado, enrolado, limpado e levado para longe da mãe, isso não tem no parto humanizado. Porque o mais importante ali é o contato mamãe e bebê. Então, quem está em volta é coadjuvante, não é principal, né? Os principais ali é mãe e filho. Então, para o meu marido, por exemplo, que acompanhou as duas coisas, ele conseguiu, inclusive, fotografar e filmar a cesariana. E foi, assim, tão rápido que
quase que ele liga a câmera e desliga ao mesmo tempo, né? Aquela coisa assim. Depois ele vê a neném. E o que aconteceu para a mãe naquele momento? Eu fiquei feliz do nascimento, mas não conseguia abraçá-la, não podia amamentar. E já no humanizado, ele fala assim que foi muita emoção passar comigo todo o processo da dor, as horas de trabalho de parto, me abraçar, me ajudar a levantar, né, ir comigo para a banheira, sair, me ajudar nos exercícios, me ajudar na ducha, fazendo massagem. O que ele teve ali comigo, ele viveu comigo esse momento. Então foi muito mais emocionante do que simplesmente chegar, tirar foto, filmar e depois dar tchau pro bebê e pra mãe, né? Muito bem. E ele acompanhou tudo e ao final também continuou como acompanhante, né? No caso, quando a gente tem humanizado. Tá. Sobre o acompanhamento. No caso da cesariana, existe sim, eu acompanhei esses partos todos, né? A restrição de permanência de outras pessoas na sala. No humanizado é assim também, quer dizer, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas eu quero voltar falando sobre isso. Quer dizer, no humanizado tem que ter o médico como tem no cesariana, ou tem a figura da parteira no humanizado também. Nós voltamos já, a conversa está muito boa, nós vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho. Nós estamos falando com a Thelma Assis, ela que é a diretora do grupo Isis Materna. Nós estamos falando sobre parto humanizado. Não sai daí, nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o começo de conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o segundo bloco de uma entrevista sensacional com a doutora Thelma Assis. Ela que é uma defensora do parto humanizado. Humanizar o parto é garantir que a mãe e o bebê possam ser respeitados psicológica e biologicamente, garantindo o nascimento mais natural possível. Thelma, nós terminamos o primeiro bloco e com uma série de questões, né? E deixei uma que eu queria começar com ela, que é a questão você falou em violência obstétrica. Sim. O que seria exatamente a violência obstétrica? A violência obstétrica hoje, existe até uma lei estadual já em Santa Catarina determinando quais atitudes, atos ou omissões que podem serem identificados como violências obstétricas. Hoje em dia não há uma lei nacional, uma lei federal, como existe a de acompanhante, já é lei federal, é obrigatória a entrada de acompanhante no cenário de parto, a escolha da mulher, da parturiente. E já sobre violência, é uma coisa que acontece muito, mas muitas pessoas nem sabem que o que aconteceu foi violência, porque é normal, é comum acontecer. Na verdade, normal é diferente do comum. Comum acontece muito. O normal a mulher, acontecer. Sim, o certo seria não acontecer. Mas a mulher ficou com aquela pulga atrás da orelha e não sabe exatamente. Então hoje já tem o movimento humanizado, já mostra e já existe até uma lei catarinense determinando. Por exemplo, falar coisas que humilham a mulher naquele momento, querer que seja tudo agilizado, não respeite o processo natural. Então, alguns procedimentos de rotina para que aconteça mais rápido do que naturalmente poderia acontecer, infelizmente isso acontece no cenário de parto normal. Inclusive no humanizado a gente usa o parto normal para determinar um tipo de parto ultrapassado, tradicional, que acontece muita violência obstétrica. Por exemplo, a mulher ficar em posição de litotomia obrigatoriamente, que é a posição horizontal, deitada numa cama para ganhar o neném. Deitada de barriga para cima. Deitada de barriga para cima. E que não é nem a posição mais confortável, né, para ter o filho. Não é nem indicada. Até os médicos obstetras humanizados, eles auxiliam para que a mulher mude de posição, que ela fique de cócoras, uma posição que ela sinta menos dor e que a gravidade ajude o neném a descer melhor, né? Então, tem certas coisas que acontecem, muitas coisas que acontecem. A episiotomia, por exemplo, que é o pique, já é considerado violência obstétrica. Há casos de necessidade, a violência está acontecendo sem necessidade, né? Quando se introduz a ocitocina sintética na veia, o famoso sorinho, logo que a mulher inicia o trabalho de parto, de rotina também é considerada uma violência obstétrica, porque a ocitocina sintética ela deve ser usada quando a ocitocina, que é o hormônio natural, é
é o hormônio do amor, inclusive, ele é produzido durante o trabalho de parto, ele não está sendo produzido o suficiente. Quantidade insuficiente. Exatamente. Você fala de citocina sintética, nós estamos falando de quê? Daquela substância que coloca para poder agilizar o parto, não é isso? Para forçar dilatação, para aumentar a dilatação, é isso? Exatamente. É uma das intervenções que acontecem entre essa e outras. Muito bem. E dentro dessa violência... Existe um comprimido também, existe várias formas. Quando você fala sobre essas violências obstétricas, e é comum relatos de mulher, por exemplo, falar sobre ofensas verbais mesmo, de ouvir de alguém que está na sala, coisas do tipo, para de gritar, para dessa confusão, na hora de fazer, você só gemia, né? Ou abre mais as pernas, porque na hora de fazer você soube abrir. Então, é coisas que realmente uma mulher que está num momento de muita sensibilidade, né? Sim, e essa é a dor que elas mais lembram, essa violência que elas mais lembram, elas ficam sofrendo com isso durante talvez o resto da vida. E causa um trauma que ela não vai querer mais filhos, ou não vai querer mais partos, porque não quer aquela forma, na verdade, claro. né? Lembrando, claro, que isso não é uma coisa comum só porque o parto não é humanizado. Isso é uma coisa que acontece quando o profissional não é bom em qualquer tipo de parto. Infelizmente, isso não está atrelado a lugar também. A lugar também. Pessoas e pessoas. Verdade. Né? Nós estávamos falando, eu falei no final do primeiro bloco, eu queria falar sobre isso, sobre a questão da permanência de pessoas próximas ao que está acontecendo ao parto. Na cesariana, existe uma restrição bem grande, até porque... Pelo risco de infecção. Questão de risco de infecção. Sim. Então, eu sei porque eu participei, você tem que botar todo aquele aparato, aquelas roupas todas, ficar lá como se fosse membro da equipe. No humanizado, também assim? Pois é, cesariana, na verdade, a gente nem cita como parto, é uma cirurgia. Então, o ambiente cirúrgico, ele tem que ser muito mesmo esterilizado, tudo, evitar ao máximo outros tipos, né, de contato ali, naquele momento. Mas no humanizado não existe procedimento cirúrgico. O PIC, por exemplo, que é a episiotomia, ela é considerada um procedimento cirúrgico e no humanizado não é feito. Não tem aquele cortezinho para facilitar? Não. Então o PIC ele já é uma intervenção desnecessária, por isso que ela saiu do quadro do humanizado. A mulher, normalmente, o períneo, ele se abre e fecha sem laceração nenhuma no nascimento natural do filho. E quando há laceração, são graus menores, do grau 1, grau 2, e não um grau tão elevado quanto do PIC. Então acaba que não se faz mais porque os malefícios são piores do que os benefícios, que na verdade o benefício já foi verificado que não há. Esse benefício, ainda que algum profissional acha necessário, a humanização referência, por exemplo, o Hospital Sofia Feldman, que é um hospital público referência em Belo Horizonte, já a meta é episiotomia 0. Então, você falou de períneo, eu queria aproveitar para tirar uma dúvida, que é coisa que a gente escuta, né? De que depois de um parto normal, o períneo não é mais o mesmo. Na verdade, é um mito, né? É um mito, porque a mulher, ela pode lacerar naturalmente, por exemplo, quando é só natural o parto, mas tem que suturar no local, e vai suturar tanto quanto lacerou. Na verdade, é inclusive considerado violência obstétrica hoje se suturar demais, porque é o famoso ponto do marido, que é conhecido, porque ali a mulher vai ter problema sim na relação sexual o resto da vida, por ter encurtado muito. Porque o períneo, ele elastica, ele na hora ele abre, mas ele vai voltar a enrijecer novamente. Então, se suturar demais, por exemplo, é um problema sério para o resto da vida. Mas também não pode suturar de menos, é tanto quanto abriu. É como a gente tem um cortezinho em qualquer parte do corpo, suturar só o tanto quanto abriu. Então, na verdade, é um mito. Isso aí, antigamente, por exemplo, as mulheres que tinham filhos em casa, muitas tinham laceração, e essa laceração, na grande maioria das vezes, eram pequenas, cicatrizava naturalmente sem sutura. Mas, infelizmente, a ciência hoje ajuda a fazer essa sutura quando é grande a laceração, porque antigamente as mulheres ficavam mesmo com o períneo ainda frouxo, porque lacerou muito e não teve a sutura até o ponto que precisava. Pode acontecer de a bexiga baixar pelo próprio processo da gestação, e não só do parto em si. Pode acontecer após várias cesáreas, pode acontecer também pelo qualquer tipo de parto. E no parto normal, então, se a mãe quiser acompanhar,
ela pode ficar ali perto sim. No humanizado, depende do local. Da parturiente. Mas, no mínimo, um acompanhante, e já existe a lei das doulas, por exemplo, que também aceita a doula mais um acompanhante. Agora, tem a unidade humanizada que aceita tantas quantas pessoas a parturiente quiser. Pode ser mãe, vó, tia, primo, filho, vários. Vamos aproveitar para falar da doula. O que é uma doula? A doula é uma mulher que serve a outra mulher. E a mulher sempre. Você falou mulher porque é mulher mesmo. É mulher. A origem grega é mulher, é feminino. Mas existem já doulos, vamos dizer assim. Sim, existem homens que interessaram e já fizeram curso. São preparados para isso. Ainda não é uma profissão regulamentada, mas é um curso intensivo que se faz de aulas teóricas e práticas, alguns locais que possibilitam, para preparar a mulher no alívio da dor, no apoio geral naquele momento do trabalho de parto. Ela não é parteira porque ela não ampara o bebê, ela não acompanha. No parto humanizado tem que ter uma equipe multidisciplinar, porque uma é cuidando dos batimentos cardíacos do bebê, acompanhando o bebê, outra acompanhando a mulher, né? E a doula tem que ter uma formação, quer dizer, tem que ser enfermeira ou fisioterapeuta, alguma coisa assim? Não, pode ser uma pessoa leiga de ela é preparada para isso. Ou não. Ela é preparada durante o curso. Bacana. Sim. Muito bom. E aí, você falou da doula, a doula não é parteira, mas existe a figura da parteira no parto humanizado. E o médico, quer dizer, é o médico, o médico está ali por perto ou é feito sem esse aparato médico? Também depende. Porque existem equipes particulares e tem os hospitais públicos, por exemplo, que atendem dessa forma. Então, nos hospitais públicos, o cenário é a ausência do médico enquanto a fisiologia do parto. Mas tem que ter uma enfermeira especializada em obstetrícia ou uma obstetriz acompanhando para monitorar o bebê o tempo inteiro. O médico ele não fica nesse cenário de várias mulheres ganhando neném ao mesmo tempo. Mas fica uma enfermeira obstétrica, por exemplo, mais doula, acompanhante. Mas a obstetra ou obstetra e pediatra tem que estar presente para ser acionado no momento da patologia do parto, se acontece alguma necessidade de intervenção. Por exemplo, se precisar de converter uma cesariana, tem que ser verificado, o médico que verifica e encaminha a mulher para a cesariana. Eu vou deixar uma pergunta para você, para a gente já chegar para o terceiro bloco, respondendo. A parturiente, ou a gestante, é conduzida toda para um parto humanizado. Então está todo mundo pronto, preparado e chega no momento, vai precisar fazer um pique ou vai ter que fazer uma cirurgia. O parto deixa naquele momento de ser um parto humanizado? Não saia daí, a doutora Thelma Assis vai responder logo após o intervalo. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa. Você que chegou aí agora vai poder acompanhar o terceiro e último bloco de uma conversa sensacional com Thelma de Assis Campos. Ela coordena o movimento social Isis Materna Caratinga e o assunto aqui é o parto humanizado. Eu deixei uma pergunta no nosso segundo bloco para você aí. Quer dizer, o parto humanizado, ele só acontece de fato se não tivermos intercorrência? Não, na verdade, o parto humanizado, ele precisa de 3 requisitos para acontecer. Um deles é o protagonismo da mulher. Se a mulher conseguiu tomar uma decisão e está empoderada o suficiente para aquele parto humanizado, foi respeitado o seu protagonismo. O segundo é a equipe multidisciplinar, tem que ter várias pessoas envolvidas, vários profissionais para auxiliá-la naquele momento. O terceiro é não intervenção desnecessária. Então, se há alguma intervenção necessária, se há necessidade de converter a uma cirurgia cesariana para retirada do bebê, não quer dizer que não foi humanizado. Na verdade, algumas pessoas dizem, fez cesariana, não foi humanizado porque não teve protagonismo da mulher. O protagonismo foi do médico que fez a cirurgia. Mas se a mulher, isso é consciente, se ela teve todo o empoderamento, toda a consciência e conseguiu chegar até ali, nada impede ela dizer, levantar esse troféu que foi totalmente humanizado o atendimento dela, porque obedeceu, né, todos os requisitos. Não, bacana. Então esse protagoniza a mulher, mas ele está sempre ligado ao desejo de que o parto seja humanizado.
Porque, por exemplo, a mulher pode decidir por ela mesma, nem ser uma decisão médica, falar, eu não quero parto natural, eu quero fazer um parto de cesariana. Sim, mas aí só a cesariana pura e simples, por uma decisão prévia e eletiva, é um procedimento desnecessário. Então não entra nesse cenário humanizado, por isso. Mas se a mulher está consciente e sabe do tempo do bebê, e sabe que existe uma portaria regulamentando que não pode retirar bebê de cesariana prévia eletiva antes de 39 semanas, quer dizer que já pode ser considerado prematuro. Se ela está consciente disso, tomar essa decisão, o protagonismo dela pelo menos foi respeitado, mas não o restante. Então não entra no cenário do humanizado por causa disso. Tá. Em relação ao bebê agora, vamos falar, porque nós falamos muito da mulher, da participação do médico de parteira e o bebê. Quer dizer, para o bebê é sempre melhor um parto humanizado? Sem dúvida nenhuma, 1000 vezes melhor. São 120 vezes maiores os riscos de se ter problema pulmonar quando o bebê é retirado previamente, sem que a mulher entre em trabalho de parto. A perda de sangue da mulher é maior em se tratando do bebê, quando a gente vê o percentual na UTI neonatal de bebês vindo de cesariana, que é muito maior do que os vindo de parto normal, humanizado, que seja, qual forma for. Quando a mulher entra em trabalho de parto, é o momento que ela sabe que o bebê está pronto para nascer. A maturação pulmonar é a última que acontece no neném, antes de soltarem as enzimas necessárias para entrar no trabalho de parto. Então, os riscos de prematuridade são enormes. Um dos motivos de UTI neonatal, de atendimento de bebês, é a prematuridade iatrogênica, que é a que é retirada do bebê antes do tempo eletivamente. Tá. E esse parto que acontece, que ainda deve acontecer no interior aí do Nordeste, no interior de Minas Gerais, em alguns lugares, que a mãe está lá numa zona rural, a parteira vai lá e nasce, e a gente pode considerar isso um parto humanizado, até porque, assim, teve uma época que muitas crianças morriam nesses partos. Sim. Né? Na verdade, a gente classifica como natural. Foi um parto natural. Mas não humanizado porque só se ela tiver ali um aparato, como a gente tem hoje no parto domiciliar, que é a equipe multidisciplinar, nenhuma intervenção desnecessária, mas humanizado, a mulher tem que ser protagonista no sentido também de estar consciente de tudo que está acontecendo. Então, se ela está antes do trabalho de parto, por exemplo, tem um plano de parto para isso, né? Que ali ela descreve tudo que ela deseja que aconteça, o que não aconteça. É bom a gente falar e sobre já isso. Em casa, assim, sem muita informação, sem muita equipe, já é natural, mas é uma forma meio arriscada. Então, a humanização procura também dar segurança, né? É bom a gente falar sobre isso, porque é só para não fazer nenhuma confusão mesmo. Quer dizer, o parto humanizado, ele pressupõe, sim, a segurança da mulher e do bebê. Tem todo esse cuidado. Quer dizer, muita gente acha que, às vezes, é uma irresponsabilidade, exatamente. Mas isso é uma palavra que não há na humanização. Infelizmente, irresponsabilidade é tirar tanto bebê antes da hora, né? E dar tanto problema após o nascimento por causa disso, principalmente respiratórios, pulmonares. Então, a responsabilidade tem que ser total, de todo mundo da equipe. Equipamento para oxigênio, equipamento para sutura, na unidade hospitalar ou não, ou no parto domiciliar também. A mulher que está nos ouvindo hoje, principalmente a gestante, né, ou quem está aí pensando em ter seu filho, onde ela pode buscar informações para poder conseguir fazer aqui na nossa região um parto humanizado? Pois é, a primeira coisa é buscar informações mesmo, professor Eugênio, porque as mulheres, elas esperam 38 semanas, 39 para procurar saber, e aí vai ficar tarde para elas saber de tudo. Então, a gente tem nossa página no Facebook, a gente tem muita informação postada, a gente faz rodas de conversa. Nós vamos oferecer agora, como equipe de fora, curso de doulas aqui em Caratinga, e curso de gestantes também nós vamos dar gratuitamente. Nós já estamos preparando para oferecer gratuitamente para a população. E não só a gestante, como os familiares, se puderem fazer, se informar, eles vão saber no momento de uma dúvida, com a unidade hospitalar, ou com alguém da área de saúde, ou com sogro, sogra, pai, mãe, tio, que coloca um medinho, já vai saber se aquilo realmente é um mito, se aquilo realmente é uma informação verdadeira. Então, a gente informado, a mulher principalmente empoderada, informada, ela vai conseguir chegar ao final com mais segurança.
E aí, escolha do local do nascimento do filho também vai dela. Ela vai ter que procurar se informar de cada unidade que ela quer ganhar o bebê, como que é o atendimento para ela decidir se quer ganhar ali ou né, outro lugar. local. Em Caratinga, os hospitais já estão fazendo parto humanizado? Ainda não temos notícias de humanização aqui, mas a gente acredita que isso vai acontecer. Na verdade, hoje, pelo que a gente conhece dos profissionais da saúde, a gente sabe que todos têm potencial para serem humanizados. Só depende de preparação para isso. Então, por enquanto, precisa não só um local. Isso é uma coisa que pode ter, mas não é necessária, mas é pessoal. Tá, a gente não precisa citar nomes não, mas você que está aí envolvida com esse projeto, você tem notícia em Caratinga de médicos que estão preocupados com isso, estão querendo a humanização? Ainda não tem, não. Aqui em Caratinga não, mas nós temos na região, temos em Valadares, temos em Ipatinga e acredito que aqui falta só mesmo preparo, porque algumas pessoas elas têm já uma formação mais fechada, então a humanização ela está mais atualizada, apesar de que ela já tem 20 anos sendo estudada e há 10 anos já tem o Sofia Feldman, que é referência, 12 anos já em Belo Horizonte, são poucos que estudaram e especializaram. Então, eles estão com aquela formação ainda retrógrada, né? Uhum. Então, muito fixa. Alguns deles não têm. Na verdade, todos que a gente tem conhecimento ainda não têm, assim, total conhecimento para ter interesse. Tá, nosso tempo está acabando e eu estou com uma dúvida aqui, antes das suas considerações finais, que eu preciso tirar. Nós vamos ter curso de doula aqui em Caratinga. Vocês estão trazendo para cá. Essa figura da doula, ela aparece só naquele momento crucial do parto, quer dizer, preparou para nascer, é aquele momento? Não. A doula ela pode ser contratada, existem doulas voluntárias também, desde o momento do exame positivo da gestação, porque ela ajuda consultas perinatais, não substitui a consulta pré-natal, né? Consultas perinatais são ajuda nas informações, nos exercícios que a mulher pode fazer para alívio de dor, as dores gestacionais, às vezes dores lombares, as náuseas, né, os enjoos, como preparar o mamilo para uma amamentação sem dor também. Bacana. Então a doula ela prepara durante toda a gestação e o momento em que ela mais está junto com a mulher mesmo é o momento do trabalho de parto. Inclusive a doula atende não só a gestante, inclusive o companheiro, o marido ou uma pessoa que vai ser acompanhante dela durante o trabalho de parto, para que ambos estejam sabendo todo de um processo que pode acontecer, o que pode não acontecer. Eu não sei se você pretende ter mais filhos, mas se tiver, vai pelo parto humanizado ou vai na cesárea? Se tiver, vai ser humanizado domiciliar, se Deus quiser. Então, muito obrigado, foi muito bom, é uma pena, o nosso tempo é curto, né? Mas foi muito esclarecedora a sua entrevista. Fiquei satisfeito, aprendi muito, o telespectador também. Você pode agora encerrar com 1 minuto aí para suas considerações finais. Pode se dirigir a nossa câmera especialmente para os telespectadores do Super Canal TV, da UNEC TV, da TV Sistec e da internet. O que eu tenho para dizer é para a gente se informar mesmo. Há 3 anos atrás, eu fui para uma cesariana prévia eletiva, inicialmente no pré-natal querendo parto normal, mas no final eu fui induzida a uma cesariana assim como milhares de mulheres no Brasil inteiro. E a gente sabe que quando a gente está informada, não consegue nos convencer do contrário. Então a gente tem os nossos movimentos para isso, acontece aqui em Caratinga o ISIS Materna, a gente faz os movimentos, faz programações para que todos possam ter acesso a essas informações, mas busquem também pelos meios virtuais, por notícias, por links. Tem doutoras maravilhosas e doutores maravilhosos, obstetras, sobre o assunto humanizado. Busque se informar, porque informação é tudo. Se você está informado, você está seguro, você consegue tão almejado parto natural. Então, precisa de se informar mesmo. Você se informando, a gestante e o familiar também, muito importante, porque as pessoas à sua volta, elas podem não ajudar muito, mas se elas estiverem informadas também, elas vão te ajudar e muito. Isso é que é o mais importante, é se informar. Tá ótimo. Doutora Thelma, muito obrigado. Foi um prazer muito grande recebê-la aqui, viu? Colocamos aí o nosso começo de conversa, sempre à disposição para um bom papo, para uma boa conversa. Ok? E você que nos acompanhou, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.